Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com a professora Rebeca Carrozza, professora do Instituto Federal do RN, professora de teatro. Rebeca também é atriz e é um pouco a partir dessa experiência e da tua própria formação que você vem nos falar um pouco sobre o ator na cena contemporânea. Exatamente. Diga um pouquinho sobre isso então, né, Rebeca? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Agradecer o convite. É um prazer poder estar aqui falando sobre teatro, né? Falando sobre a atuação. Bom, antes de falar sobre o que é a cena contemporânea, né? Quando a gente fala de contemporânea, as pessoas sempre têm um pouco de restrição a essa palavra, né? Um pouco até de medo, assim, tudo é contemporâneo, mas que ideia é essa? Até fazer um recorte do que você entende por contemporâneo. Então, o contemporâneo tem uma definição bem simplória, que seria o que nós estamos vivendo agora, né? O que está acontecendo agora, né? Nós somos contemporâneos. Mas não é tem essa definição também de contemporâneo, que é aquilo que está à frente do seu tempo, né? Uma concepção mais filosófica, uma definição mais filosófica, né? O contemporâneo é aquele que está à frente do seu tempo, que briga um pouco com o seu tempo, com os ideais de uma determinada época. E esse conceito de contemporâneo na arte, né? O que é a arte contemporânea? A arte contemporânea seria uma forma de denominar algumas ações, manifestações que acontecem e que vão diferenciar esse tipo de arte de outras, né? Por exemplo, a gente já passou essa questão do drama, né? E como esse drama é colocado. Existem obras dramáticas ainda que seguem essa linha aristotélica de drama, né? Com início, meio e fim. Então, a arte contemporânea já não designa esse tipo de manifestação. Então, o teatro, como você está falando da arte contemporânea, isso está englobando todas as manifestações artísticas. E assim como todas as outras, o teatro também sofreu grandes mudanças, né, ou paradigmas, a partir do começo do século passado, não é? Você mesmo estudou no mestrado um autor, que é o Meyerhold, que é, vamos dizer assim, um pensador do espaço cênico. Fala um pouquinho sobre ele, para a gente perceber a diferença entre esse tipo de teatro que se abre a partir de Meyerhold ou de Grotowski, em relação a esse teatro aristotélico, vamos dizer assim. Sim, é que essa visão justamente de drama, né, de dramático e de pós-dramático, né? Aristóteles define drama como, né, essa ideia de uma história que tem início, meio e fim, né? Que tem a curva dramática, onde a história começa, está tudo bem, e de repente acontece o conflito, né? A ordem é distorcida e depois o conflito se resolve e aí se tem um fim bom ou trágico, né? No caso, ainda nos movimentos modernos, né, Stanislavski ainda vai trabalhar muito isso no naturalismo, né, essa ideia de uma visão mimética da realidade, a representação da realidade como ela é. E o espectador fica ali sentado como se ele estivesse olhando no buraco da fechadura. Esse seria o cenário clássico do teatro, isso, né? Isso, exatamente, né, contar uma história em que o espectador saia, ok, eu entendi tudo, né, e passe por essas emoções com o herói. No caso, Meyerhold já faz justamente essa quebra, né? É financiado ainda por Stanislavski, né? Stanislavski percebe que há necessidade dessa mudança na cena e aí financia as pesquisas de Meyerhold. Meyerhold vai quebrar com o quê? Com essa ideia da convenção, né? De que o espectador é aquele que senta e assiste e o ator é aquele que representa, mas não se dá conta da presença do espectador. Meyerhold quebra com isso. Quebra como? Quebra através de uma mudança de cenário. Ele coloca os meios cênicos em exposição. Ele não esconde mais a maquinaria teatral, a luz. Isso não é mais escondido do espectador. E não existe mais a tendência de um cenário realista, um cenário com cadeiras, com sofás e que vão representar a sala de uma casa, um quarto, não. São cenários que já imitam máquinas, como fazendo alusão à Revolução Industrial, essa loucura dos grandes centros que começa a crescer, né? Então ele vai tentar reproduzir isso nos cenários das peças dele para criar esse distanciamento, né, e fazer com que o espectador entenda, opa, isso aqui não é uma representação que vai me conduzir a uma história real. Não. Eu, a todo tempo,
eu estou percebendo que ali existe uma representação, que existe luz, que existe cenário, que aquela maquiagem é feita exatamente para aquela encenação, e o trabalho do ator, nesse tipo de teatro, é o quê? É um trabalho mais físico, né? O ator não representa mais um personagem, mas ele está ali fisicamente num trabalho técnico, que aí ele vai ser obrigado a trabalhar com outras técnicas, tipo treinar esgrima, no caso de Meyerhold, até a ginástica olímpica ele levava para que os atores pudessem desenvolver esse estranhamento, esse distanciamento, e que o público visse que aquilo não era uma representação real, era uma representação estilizada. Certo. Quer dizer, então, antes nós teríamos como uma transposição da realidade para um pôr em cena da realidade, como uma mimesis, uma imitação. Exato. Né? E nesse ponto o ator também estaria aí fazendo essa imitação do seu personagem. Não é? Isso. Bom, nesse caso aí nós não teríamos, o espectador não é muito demandado, por dizer assim, né? Não isso, se, tá não se exige muito. Isso. Exatamente. E claro, então com essas mudanças, isso engendrou uma certa reflexão sobre o que é de fato esse novo espaço que se abre, onde o espectador já não é mais aquela figura passiva. Exatamente, não contempla apenas, né? E é justamente isso que caracteriza o teatro contemporâneo, né? A cena contemporânea. É justamente esse pegar o espectador e tirar ele dessa zona confortável, né? Do que está posto e está dado ali. Não, a questão é fazer com que o público reflita, que ele saia dali pensando, mas aquela cena, às vezes nem é o espetáculo inteiro, mas aquela cena específica que você vai martelando na sua cabeça o porquê daquilo, o porquê, que mensagem o encenador, o diretor quis passar com aquela cena específica. Então o objetivo é botar uma pulguinha atrás da orelha, fazer você ficar pensando e não lhe dar uma situação já dada, confortável, que você vá lá apenas e contemple a obra, né? O espetáculo contemporâneo, o ator contemporâneo tem que trazer essa aproximação, né, com o público, né? Muito mais físico, é exigido muito mais esse ator, uma presença, né? É uma questão mesmo de presença em cena. E também não existe mais essa construção de personagem, né, na cena contemporânea, esse personagem que imita algo real. Eu estou escutando, você vai chegar a um ponto de dizer assim, que o ator já não representa mais. Isso. Porque é estranho, né? Exatamente. Muitas vezes o ator é ele mesmo na cena. É ele com as suas questões, com os seus problemas. E se ele representa um personagem, ele representa um personagem para problematizá-lo, para questionar algum aspecto da criação daquele personagem clássico, por exemplo. Como trabalhar Salomé, como trabalhar Ofélia, como trabalhar Antígona, e pegar apenas um aspecto desse personagem e trabalhar. Mas muitas vezes é o próprio ator com questões que se assemelham a esse personagem clássico. Realmente dá um distanciamento, né, do personagem. Você está citando até personagens do teatro clássico podem ser trazidos ou atualizados desde a perspectiva que se abre com essa reflexão sobre o próprio lugar do ator, né? Exatamente. Então parece que hoje o teatro, por exemplo, uma ação performática que a gente vê, né? Isso acabaria trazendo um novo tipo de ator, que não é mais o ator do passado, talvez fosse a própria vida que começa a ser pensada a partir do ator. Exatamente, e é o que, segundo alguns teóricos, torna a obra singular. É justamente a contribuição do ator e do vivido, do que é trazido de história de vida dele para aquele momento, e o momento da troca, né, entre o ator e o público, naquele momento de comunhão, de presença, de estado na frente desse público, né? E de que forma esse público vai reagir àquilo que é trazido por esse ator, né? Há uma mudança aí de estado mesmo do ator, né? O ator passa a ser, de certa forma, um agente imprescindível dessa atuação, né? E outros artistas, como performers ou até artistas visuais, eles passam a utilizar essa ideia de atuação, é quase uma espetacularidade nesses artistas, e passam a também vir para dentro dessa obra,
né? Por exemplo, você não vai assistir uma exposição, mas é uma instalação em que, muitas vezes, o próprio artista visual está ali presente, atuando. Que eles chamam de ação, né? Isso. Hoje em dia, nos editais de arte. Exatamente, está ali atuando na própria obra, né? E essas obras, geralmente, elas têm... o seu objetivo só é atingido quando ela está com a presença do público nessas instalações, porque antigamente você tinha a ideia de artes visuais, de artes plásticas, um quadro ali na parede e você tem a opção ou não de contemplar, né? Hoje as artes visuais não, elas lhe chamam para a obra, né? Você participa muitas vezes ativamente dessa obra. Como espectador. Como espectador, sim. Como espectador, mas ela só acontece no momento em que você interage com ela, você enquanto espectador. Né? Esse caráter efêmero, isso acho que tem por trás, isso tem muito mais uma certa militância para se repensar de fato o que é o próprio teatro, o que é arte cênica, e de certa forma uma reflexão sobre a própria vida, né? Nessa medida que o ator não está ali representando um personagem, não está representando nem ele mesmo, ele tem que lidar com o que se abre naquele momento. Exatamente, né? Com as possibilidades que aquele público específico vai trazer para ele. E essa questão do que é efêmero, né, é muito... Não é pejorativo. Quer dizer. Não, mas é o que traz a diferenciação, por exemplo, do teatro. No que o teatro se diferencia, por exemplo, da novela ou do cinema? Eles reproduzem a realidade de forma muito mais satisfatória, digamos, do que o teatro. Então, o teatro teve que se renovar e se reinventar justamente a partir da evolução dessas outras, né, da cultura de massa, dessa indústria de massa, né? Então, o ator, o que diferencia o teatro dessas outras linguagens é justamente o momento da presença, né, da efemeridade que só acontece no instante em que eu, enquanto atriz, estou na sua presença, estou na presença do público, né? Aquilo não vai voltar a acontecer. Mesmo que eu assista uma filmagem daquilo, não vai ser na mesma intensidade do que eu estar na sua frente representando. E isso é o que torna o teatro tão singular e o diferencia do teatro, da novela ou do cinema, por exemplo. Essa valorização do instante que você tem em mente quando você pensa a cena contemporânea, você teria que... Essa coisa do instante, da improvisação, do estar aqui agora, do que se me abre, isso seria o característico? Da cena contemporânea, sim, porque é um momento de troca, né? A cena contemporânea, ela está muito mais preocupada com essa questão do ator em relação ao espectador, a quem assiste, né? E como essa relação vai ocorrer no momento em que, no caso do teatro, a cena está acontecendo, né? Como momentos de experiência. Então, essa coisa do ritual, do cerimonial, vai aparecer muito nas obras, na cena contemporânea. É uma questão mais de cerimônia, de ritual, de trazer o público para perto, de já não haver mais a fronteira de distanciamento entre o ator e essa plateia. Nós tivemos aqui em Natal um espetáculo... Já faz uns 5 anos, talvez, uma coisa que não tem nome, do grupo chamado Estandarte, um grupo bem antigo aqui da cidade. E nesse espetáculo, num certo momento, eles vendavam a plateia e levavam ela para um ambiente escuro, onde você era, enquanto plateia, era levado a aguçar, ativar outros sensores, né, do corpo. Então, assim, o espectador, ele completa a obra de arte. Né? Ele interage com ela e completa a obra de arte. Sem o espectador, um espectador ativo, se eu tiver só um espectador contemplativo, esse canal ele não consegue acontecer. Então, o espectador tem que estar ativo nessa obra de arte, né? No que é o que a gente chama de contemporâneo. Existe esse ativamento, esse aguçamento, essa provocação do espectador. O espectador é convocado, né? Exatamente. Incomodado, né? Feito, isso aqui às vezes os alunos vão assistir alguma apresentação, mas professora, não entendi aquilo. Mas, e aí, o que ficou? Não, ficou me incomodando aquela cena, porque tinha sangue, e ficou me incomodando, mas é exatamente esse incômodo, o refletir sobre esse incômodo e o porquê esse incômodo é trazido, né? Fazer com que a plateia vivencie coisas que ela jamais pudesse vivenciar no dia a dia, talvez, né?
despertar um sentido extraordinário, de certa forma, a partir do cotidiano. Exatamente. Né? Mas aí tem uma coisa, Rebeca, que o que você fala, por exemplo, falou em momento, falou em instante, é justamente isso que é parte do efêmero, mas você vai lá é uma coisa assim muito nietzschiana, essa valorização do instante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se nos tempos de hoje, provavelmente você tem uma boa resposta para isso. Essa conduta de apostar pelo que é passageiro, provisório, de certa forma deficiente, descartável, isso valoriza o teatro, no fim? Isso aí é uma boa questão, porque o que ocorre é que existe cada vez mais uma tentativa de buscar o novo, né? E isso é produtivo, de certa forma, porque aí vão haver várias formas de utilizar tecnologias, né, na própria cena, nos cenários, essas projeções visuais, né, e a interação do ator com essas projeções. Isso é bastante produtivo, porém, a arte meio que perde um pouco o sentido dentro dessa loucura de informações, de produções, de cenas, de pega um texto clássico e desconstrói o texto clássico. Isso é o objetivo da cena contemporânea. Mas, às vezes, é um pouco rápido demais, veloz demais, até o público mesmo não consegue acompanhar. E isso é uma outra questão, porque o público não vai muito ao teatro, né? Não existe essa política de levar o público ao teatro, nem que seja uma primeira vez, porque... né, se você vai a primeira vez ao teatro, existe uma boa possibilidade de você se encantar com aquilo ou se incomodar com aquilo a ponto de voltar aí. Né? Mas o espectador hoje não sai muito de casa para assistir o teatro. Né? Principalmente aqui em Natal não existe essa cultura tão grande das pessoas saírem para assistir peças de teatro. E isso é um problema... Da arte de uma forma geral, porque não é só da construção de público, mas o que essa arte tá levando para esses espectadores que vão assistir em algum momento, mas que se incomodam a ponto de talvez não voltarem mais aí, né? Essa loucura do instante, essa loucura de informações. Você acredita que o público prefere, ou está mais acostumado a um teatro tradicional, Tradicional, né? Exatamente. Aristotélico. Exatamente. As pessoas, quando elas não entendem, e eu já fiz algumas peças com essa... não... contemporâneas como um todo, mas que trabalham com alguns elementos contemporâneos, as pessoas saem das peças, mas eu não entendi nada, inclusive. Então, essa ideia de que a pessoa precisa ir assistir uma peça de teatro e entender a história senão parece que... como uma novela, como um filme que você senta. Aqui você acha que vem esse incômodo, por exemplo, do espectador, que se vê um pouco fora do lugar, não gosta de se sentir provocado, né? Ele não sabe como corresponder a isso e acaba pensando que é algo que ele não gosta. A que você atribui isso? Essa falta de treino, de exercício mesmo, de espectador, de expectação? Porque fica mais fácil de você conseguir ler, né, os signos que estão ali colocados se você tiver se você tiver um volume de leitura um pouco maior, né? Porque não adianta eu ir assistir uma leitura contemporânea de Salomé se eu não conheço o texto. A probabilidade de você sentir um pouco mais incomodado com questões ou de passar questões que você não entendeu por ali é maior do que se você tivesse lido o texto, né? Então, isso vai de uma questão de contato mesmo com a literatura e os textos clássicos, que é uma deficiência, né? E o pouco ir ao teatro também é um pouco também é uma dificuldade, porque à medida que você vai e vê, os signos são mais fáceis de serem lidos, de serem compreendidos. Então, se você não vai nunca, você vai aproximar cada vez mais ele à novela, por exemplo, ao cinema. Então, você vai querer que aquilo seja como é uma novela e como é um filme. Então, a tendência é que quando você vai assistir mais obras, né, mais peças de teatro, a probabilidade de você, ok, isso aqui é parecido com aquela outra peça que eu vi, eu entendo melhor, aquela outra peça eu entendi melhor, mas essa aqui ainda trabalha alguns temas, então você compreende com mais facilidade, né? Aqui você está me dizendo, assim, eu penso, é como se, com essa mudança, com o protagonismo que o ator assume, e aí, de novo, não é aquele ator que representa, não é um personagem, mas algo novo que se abre a partir de um cenário novo, né? É como se o teatro estivesse voltando à vida. Isso. É como se ele quisesse colocar em cena a própria vida.
E aí parece que a gente faz um movimento contrário. Antes o teatro imitava a vida e agora você convoca o espectador a perceber se a vida, podendo imitar o teatro, digamos assim, né? Trazer do teatro para a sua própria vida uma experiência que o ator deixa transparecer, sendo ator. Sim. Será que é isso? Entendeu? É também. É porque é justamente aí que está a grande questão, né? A autenticidade, né? Porque se busca também, é uma questão da cena contemporânea, o que é autêntico, o que é... Até essa palavra pura é um pouco complicada, mas digamos que seja algo puro, né? E que vá conseguir chamar a atenção e pescar esse espectador e provocá-lo, né? Então eles... E muitas vezes não temos atores, né? Os atores virtuosos, os atores treinados, os atores que têm anos de carreira. Na cena, são colocados não atores. Porque esses não atores terão mais facilidade de estarem desnudados ali, naquele momento, né? Então, é utilizado... Não tem um método. Não. Então, podem ser atores, não atores, músicos, atores, performances, e aí não existe essa obrigatoriedade da formação do ator, que às vezes, até para alguns diretores, é tido como um aspecto ruim. Um ator que já tem uma formação longa, ele traz uma série de referenciais que, para determinadas obras, os diretores acham que não é interessante, porque o interessante é estar ali quase que uma realidade exposta para o espectador, né? O ator desnudado, né? Despido das couraças, digamos assim, do que seria esse ator, do que esse ator virtuoso trazeria para a cena, né? Sim. Rebeca, você é professora do ensino médio? Isso. E como é que é isso, então, afinal? Porque você tocou um ponto agora há pouco, para a gente entender a cena contemporânea, a gente tem que ler, tem que estar acostumado com os textos, tem que assistir muito teatro, para poder realmente aproveitar e poder colaborar, né? Assim como o ator é uma espécie de co-criador, né, do espetáculo em si, o espectador também, né? Sim. Como é que você trabalha isso em sala de aula? Como é que o sentido do ensino do teatro, por exemplo, no ensino médio? Na minha concepção, é mais de formação de plateia, né? Não é que eu queira transformar o meu aluno de ensino médio, que está ali no IFRN fazendo um curso técnico, não é que eu queira transformá-lo em ator, né? Eu quero apenas que ele vivencie a experiência de estar em cena. Isso é muito difícil, às vezes, porque eles vêm já com a restrição, né? O estar em cima do palco, para algumas pessoas, é muito complicado, mas o meu objetivo é formar plateia. Então, levá-los a assistir espetáculos que são experimentais ou que têm atores profissionais, enfim, mas que eles que tenham a possibilidade de assistir espetáculos, a primeira coisa, e que eles também produzam pequenas cenas, esquetes e aí cenas do cotidiano deles, e no último semestre eles trabalham já com texto clássico mesmo, eles escolhem um texto clássico e adaptam isso. São muito jovens esses meninos, né? São, têm 14 anos em média. Mas aí eles pegam textos clássicos e vão montar uma cena ou um recorte desse texto. Então, eles estão sendo levados a ler os textos clássicos e ver os colegas encenando os textos clássicos. Então, na minha concepção, o meu trabalho no ensino médio é mais na questão de formar essa plateia, esse público que vai gostar e ter prazer de ir assistir uma peça de teatro, né? E essas adaptações de textos clássicos, isso vem acontecendo mesmo? Eles adaptam, atualizam o texto? Vem acontecendo. Tipo, o Édipo na favela. Na favela. Rola assim, acontecem algumas encenações bem engraçadas e eu tento não podá-los nesse sentido para que eles possam realmente produzir e ter um trabalho que eles gostem e tenham prazer de fazer, né? Até porque você distribui as tarefas, alguém vai fazer a direção, os outros... Exatamente. Na realidade, todos eu gosto que estejam em cena em algum momento da disciplina de teatro, para que eles provem o que é esse estar em cena, né? E muitos deles, depois que fazem as encenações, dizem: professora, eu nunca imaginei que eu pudesse ser capaz de fazer o que eu fiz, de estar ali. Né? Então, é o processo mesmo de você perceber o prazer
desse algo que é efêmero, né? Que vai acontecer ali naquele momento e não vai voltar mais a acontecer. Bom, muito bem, Rebeca. A nossa cena, sim, está chegando ao fim. Eu queria te agradecer a presença e também parabenizá-la, porque você está agora indo para Paris para passar um ano estudando. Exatamente. Na Sorbonne. Exato. Parabéns também pela bolsa, muito sucesso, muita merda, como dizem no teatro. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Muito bem, eu conversei com Rebeca Carrozza, professora de teatro do FRN. Você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.